quando a gente vai fazer bolo, a gente tem alguns métodos de preparo. O que isso quer dizer? São algumas técnicas para fazer alguns tipos de bolo. Vou começar pelo método espumoso. Os bolos de método espumoso são o famoso pão de ló, bolo chiffon, genoise. São os bolos que a gente faz uma aeração dos ovos para depois adicionar os outros ingredientes. Então é sempre assim: ovos inteiros batidos com açúcar, bate até triplicar de volume. Claras em neve, ou então bate as claras em neve com açúcar, depois adiciona as gemas. Tudo tem o método de espumação dos ovos para eu fazer esse tipo de método de preparo de bolo. Tá? Então sempre que você vê lá uma receita que tem clara em neve, que tem ovos batidos, que tem esse tipo de preparo, isso daqui é um método espumoso, tá? Algumas vezes os bolos de métodos espumoso não vão fermento, nem fermento químico em pó e nem bicarbonato de sódio. A fermentação desse bolo é mecânica. O que vai fazer o meu bolo crescer é a aeração dos meus ovos. Então, se você vê lá uma receita sem fermento, não estranhe. Se você fizer esse método corretamente, o seu bolo vai crescer corretamente no forno, sem precisar da ajuda do fermento, tá? Porque a gente espumou os ovos, a gente fez a aeração dos ovos que vai fazer meu bolo crescer no forno, tá? E aí depois nós temos os bolos por método de adição. O que é um bolo por método de adição? São aqueles bolos mais simples de fazer, onde eu misturo líquidos com secos. Bem simples, né? Não preciso nem de batedeira para fazer ele. O que caracteriza o método de adição, então, é quando tiver líquido e seco sem precisar de calor. Por exemplo, você não vai precisar fazer um processo na batedeira de espumar os seus ovos. Ou então você não vai precisar fazer um processo na sua batedeira de bater manteiga com açúcar. É um bolo onde eu simplesmente junto todos os líquidos, peneiro todos os secos e junto um com o outro na mão mesmo, se eu quiser, tá? É um bolo bem simples. O que é um bolo de método por adição? É um bolo de cenoura. O bolo de cenoura vai para o liquidificador por conta da cenoura, mas depois eu mando para um bowl para misturar com a minha farinha, né? A gente nunca coloca a farinha no liquidificador por conta de desenvolver o glúten, tá? Então, um bolo de cenoura, um bolo base de óleo, um bolinho de iogurte, um red velvet, né? Não é o ingrediente que vai mandar no meu método. Por exemplo, vocês me perguntam muito se o red velvet é um bolo de método cremoso, porque ele vai manteiga. Mas a manteiga no red velvet, ela entra derretida. Ela entra de outra forma, ela entra em formato líquido para juntar com os secos do restante dos ingredientes do meu bolo. Então ela não é um bolo de método cremoso, ela é um bolo de método por adição. E aí, por fim, nós temos o bolo de método cremoso, que são as famosas massas amanteigadas, né? As principais que eu trabalho, que vocês sempre veem aqui. Que é quando a gente pega manteiga e açúcar, batedeira. Bate, 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 até virar um creminho. O açúcar, ele nunca se dissolve nesse creme, tá, gente? Ele só, a manteiga fica mais branquinha e mais fofinha quando ela é incorporada ali com o açúcar. A partir disso, a gente vai colocando os outros ingredientes. Isso é um bolo de método cremoso. Vocês podem até testar, pegar uma receita e transformar ela num método diferente, porque aí vocês vão ter uma característica de massa diferente. Então, por exemplo, vou pegar a massa manteigada e vou transformar ela num bolo de método por adição. Como é que eu faço isso? Eu derreto a manteiga, junto lá com o resto dos líquidos, com ovo, com leite, e aí depois eu peneiro os meus secos e vou colocando lá dentro. Eu mudo a característica, eu mudo o método de preparo da minha massa, e aí eu vou ter uma característica de massa diferente. Eu posso pegar minha massa amanteigada, pegar ela amanteigada e bater as minhas claras em neve e adicionar na minha massa. Vou ter um resultado diferente. Mas aí eu estou mudando o método de preparo da minha massa. Vocês podem brincar com isso e com uma receita brincar com os 3 métodos diferentes para ver, né, que reação o seu bolo vai ter. Isso é legal de fazer.
Para você entender mesmo. Vai mudar a textura. Vai mudar a receita. Você vai ver, mas os ingredientes são os mesmos, são exatamente os mesmos. Só que se você mudar o método de preparo, você muda a característica da massa. Isso é legal vocês brincarem aí na cozinha de vocês. Pega uma massa um dia e brinca com ela, né? Faz ela de um jeito espumoso, faz outro dia ela de cremoso, faz ela de adição e vê como que essa receita vai ficar. Ela é legal para você testar assim, para você ver que estrutura que você vai ter. Hoje fiz isso sem querer, eu tinha esquecido de acrescentar os ovos na massa. Aí bati separado e adicionei depois. Porém mudou a característica, acho que rendeu menos. Muda a característica. Às vezes rende mais, às vezes rende menos. Às vezes ela fica mais densa, às vezes ela fica mais leve. Então, assim, são testes que a gente faz na cozinha que é muito legal, né? Você pode pegar um Red Velvet, até a receita que eu ensinei, e fazer ela por método cremoso, por exemplo, para ver como que ela fica. E ir brincando mesmo, porque a questão da cozinha, ela é legal por isso, né? A gente pode brincar ali, como se a gente fosse cientista mesmo, brincando no laboratório, e mudando, né? E testando. Isso é importante pra caramba a gente fazer. Quando a gente trabalha com confeitaria, principalmente, é tudo muito exato, né? Então, assim, vocês podem brincar um pouco, entenderem, né? Quando você muda aquela coisinha que alguém te falou, você entende o porquê, né? Quando você muda aquela vírgula, né? Eu vou mudar essa vírgula aqui, para ver se a Bruna realmente estava falando, né, um real. E aí você muda e você entende visualmente o porquê que eu tô te falando isso. Isso é bem legal na cozinha.